Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um comparativo de 100% elétrico que eu trago para vocês aqui no YouTube do Comprecar TV. E dessa vez eu confrontei aqui o Chevrolet Bolt EUV, modelo lançado recentemente aqui no mercado, com o BYD Yuan. Inclusive esse já tem matéria de avaliação completa no canal. Ponto legal é que esses dois carros aqui têm potência e desempenho próximo, capacidade da bateria próxima, nível de equipamentos também próximo. Só que tem uma importante diferença: a tecnologia das baterias. O Chevrolet Bolt usa uma solução mais tradicional, baterias com elementos químicos baseados em níquel, manganês e cobalto. A maioria dos carros elétricos utiliza essa solução. Já o carro da BYD utiliza uma bateria tipo Blade, tipo lâmina, né? E essa bateria é feita à base de lítio-ferro-fosfato. Mas não é só isso que muda, tem mais coisas e vocês vão conferir tudo isso agora nesse vídeo. Toda vez que a gente abre o capô de um veículo 100% elétrico, sempre tem uma surpresa, e aqui não é diferente. No caso do carro da Chevrolet, é aquele sistema mais convencional. Você libera a alavanca lá dentro, vem aqui, libera essa trava e então faz a abertura do capô. No carro da BYD é diferente, vocês vão ver que não tem essa trava. Então você vai lá dentro, puxa duas vezes a alavanca e ele já faz a liberação aqui do capô. No Chevrolet Bolt nós temos tração nas rodas dianteiras. O motor elétrico aqui é um motor de 150 kW, que equivale a 200 HPs ou 203 cavalos. O torque máximo desse motor são 360 Nm, que equivalem aí a 36,7 kgfm. E sempre lembrando, né, um veículo totalmente elétrico não possui aí uma caixa de câmbio convencional. O motor elétrico vai praticamente ligado às rodas através apenas de um sistema de conversão. Como eu disse lá no começo do vídeo, esse carro utiliza baterias do tipo NMC, que aquecem mais. Não é por acaso que quando a gente olha aqui no capô, você tem três sistemas de arrefecimento diferentes. Você tem esse reservatório, esse outro reservatório e mais aquele reservatório ali. Tudo isso necessário para refrigerar não só a bateria, mas também o sistema elétrico do carro. Tem uma curiosidade importante aqui. Se você observar aqui, existe aqui um conjunto de cabo e essa etiqueta num cabinho mais estreito. Então, se o carro se envolver num acidente, o bombeiro sabe que ele tem que cortar esse cabo menor aqui para poder fazer o resgate das pessoas com toda a segurança. No veículo da BYD também existe um sistema de arrefecimento, só que ele é mais simples. Por quê? Temos apenas um reservatório aqui para fazer justamente esse arrefecimento. A bateria aqui de lítio-ferro-fosfato é uma bateria que esquenta menos. Portanto, ela tem menor necessidade de refrigeração, fornecendo um sistema mais simples. O BYD também só tem tração nas rodas dianteiras. O motor tem uma equivalência a 203 cavalos. A BYD não informou a potência em kilowatts. Torque máximo aqui de 310 Nm, o que dá 31,6 kgfm. A gente consegue ver que a potência é muito parecida com a do Bolt, porém o torque máximo aqui é um pouco menor. As baterias de alta capacidade nos dois veículos são construídas na base do carro, ali no piso, para poupar espaço e descer o centro de gravidade. Mas olha a curiosidade, os dois modelos contam aqui, ó, bateria de 12 volts ácida. Essa daqui é do Chevrolet Bolt e quando a gente vem aqui no Yuan, nós também temos a bateria de 12 volts ácida. Mas por que essas baterias estão aqui? Para conversar com os sistemas elétricos convencionais de todo o automóvel, como por exemplo, faróis, lanternas, ventilação, vidros elétricos, central multimídia e tudo mais que usa bateria de baixa capacidade. Essas baterias são carregadas pelo sistema de alta voltagem do veículo. Então aqui nós não temos alternadores, mas mantemos as baterias de 12 volts por uma questão de convenção internacional para todos esses dispositivos. Mas como funciona a bateria de alta capacidade do Chevrolet Bolt? Para começar, não é uma única bateria. Na verdade, ela é composta por
288 células, cada célula tem 3,65 volts. Só que elas não são colocadas imediatamente em série. Você coloca a cada 3 células em paralelo. Aí elas formam 96 blocos de células. Essas células aí, multiplicadas por 3,65, dá a tensão nominal dessa bateria, que é de aproximadamente 350 volts. Só que elas não são colocadas de qualquer forma. Essas células são distribuídas em 10 módulos diferentes. Esses módulos são colocados em série. Então, o que acontece? Se der problema na bateria, não dá problema na bateria inteira. Provavelmente serão algumas células que estarão com problema e estas células estarão dentro de um módulo. Esse módulo pode ser substituído na manutenção. E aí todo esse conjunto junto forma uma bateria com capacidade máxima de 66 kWh. A bateria do BYD é completamente diferente, tanto é que ela é chamada de Blade Battery. Traduzindo para português, bateria em lâmina. Bom, eu expliquei para vocês que ela é de lítio ferro fosfato. Essa composição química muda um pouco as coisas. Para começar, a densidade energética dessa bateria é menor do que a NMC. Então, a mesma quantidade de bateria armazena menos energia. Esse é um dos motivos pelo qual essa bateria esquenta muito menos. Mas ela tem um detalhe, ela tem um maior ciclo de vida profundo. Traduzindo para português, ela aguenta mais ciclos de carga e descarga completa do que a bateria NMC. Mas por conta dela ter menor densidade energética, então a BYD fez o seguinte: em vez dela fazer caixinhas de bateria, como é no Chevrolet Bolt, essas baterias são construídas em lâminas, como se fossem sanduíches, né? Então você vai colocar várias lâminas, uma em cima da outra, para otimizar o espaço e com isso conseguir chegar numa densidade energética melhor. Mas ainda assim, aqui nós temos menos potência do que no Bolt, porque a capacidade máxima aqui é de 60,5 kWh. E tem um detalhe muito importante, né? Eu expliquei que o Chevrolet Bolt dá para fazer a manutenção dos módulos da bateria. Aqui no BYD não dá. A bateria é um pack único, então se der problema na bateria, tem que trocar a bateria inteira e não dá para fazer a manutenção dos módulos. Para as manobras em baixa velocidade, os dois carros contam com um sistema de câmeras 360 graus. No Chevrolet Bolt, a câmera dianteira está bem destacada, ela fica aqui. Já no carro da BYD, ela fica aqui embaixo, um pouquinho mais discreta. Além dessas câmeras, tem também aquelas montadas sob os espelhos laterais e as câmeras traseiras. Eles produzem essas imagens na tela da central multimídia. A gente vai ver isso no momento de dirigir os dois carros. Só que olha, os dois carros contam com sensores de estacionamento traseiro. São 4 sensores. Entretanto, o carro da BYD aqui na frente tem sensor dianteiro. São apenas 2. Um deles fica aqui e o outro fica aqui. Já o carro da Chevrolet não tem sensor de estacionamento dianteiro. Assistência à condução na rodovia. Ambos os modelos contam com um sistema completo, que inclui controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência e o sistema de permanência de faixa. No caso do carro da BYD, a gente tem uma câmera ali no para-brisa que filma a pista e ela trabalha em conjunto com um radar frontal que vai montado nessa posição aqui no para-choque, radar eletromagnético. No caso da Chevrolet, a gente tem a câmera ali no para-brisa. Mas olha só, eu já perguntei várias vezes para a Chevrolet onde fica o radar frontal desse carro, que não dá para ver em que lugar que ele foi montado. Eles me garantiram que fica dentro do para-choque, só não explicaram em qual posição. Mas baseado nisso, ele também tem o radar frontal. Iluminação dianteira. Os dois carros contam com um sistema Full LED. Começando aqui pelo carro da Chevrolet, aqui na parte superior nós temos a assinatura de lanterna e o DRL. Mais abaixo nós temos o farol do tipo projetor. E aí nós temos no mesmo bloco o farol alto e o farol baixo. Já a luz de pisca fica no conjunto superior e ela é dinâmica, ela corre de dentro para fora. Quando a gente vem no carro da BYD, muda um pouquinho. Por quê? É tudo no mesmo bloco. Então aí na parte superior a gente tem a assinatura de lanterna e a luz de rodagem diurna. Tem aí o farol baixo, que é do tipo projetor, já o farol alto é no outro bloco. Podemos presumir que talvez a iluminação seja melhor.
Já a luz de pisca, ela não é dinâmica, é convencional. Só que aqui existe ajuste de altura do facho do farol que você faz pela central multimídia, enquanto que no Chevrolet Bolt esse ajuste é fixo. Esses dois modelos concorrem aí no mercado na categoria de SUVs médios. Aqui no canal a gente chama esse tipo de carro de crossover médio. Mas existem diferenças expressivas no tamanho de um modelo para o outro. O Yuan é praticamente maior em tudo. A altura deles é praticamente a mesma. Já o Yuan, ele tem 4,45 m de comprimento, 1,87 m de largura e um entre-eixos de 2,72 m. Quando a gente vem no carro da Chevrolet, você vê, ele é quase 15 centímetros menor, 4,30 m, 10 centímetros mais estreito, com 1,77 m, e o entre-eixo dele tem 2,67 m. Então, em matéria de volume, o carro da BYD é maior. Do ponto de vista construtivo, quando a gente fala de freios, os carros são muito equivalentes. Ambos contam com discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira. Mas na hora que vai para a suspensão, a coisa muda. Aqui na frente é parecido, suspensões independentes do tipo McPherson. Só que a suspensão traseira do Chevrolet Bolt é um eixo de torção semi-independente, enquanto que no carro da BYD é uma suspensão multibraço totalmente independente. Ponto para BYD. Ambos os modelos contam com roda em liga leve diamantada em 2 tons. No carro da Chevrolet é um pneu medida 215 de largura, perfil 50 aro 17 polegadas. Já no carro da BYD também é um pneu 215, porém o perfil é 55 aro 18 polegadas. A gente tem um pouco mais de aro no carro da BYD, mas o que realmente interessa é a altura do pneu na hora de, por exemplo, você passar um buraco. Quanto mais borracha, melhor para amortecer. E nesse ponto, o carro da BYD é um pouquinho mais alto o flanco do pneu. Fato curioso que no carro da Chevrolet nós temos um pneu Michelin Primas 3, mas ele tem uma tecnologia diferente, Self-Seal. O que é isso? Se você passar num prego pequenininho, vai fazer um furo no pneu. Só que ele tem um composto lá dentro autovedante. Você vai passar no prego e ele vai vedar aquele furo pequenininho, só para furos pequenos. Se o furo for um pouco maior, aí você tem que usar um sistema de repair kit, que é aquele com compressor e um selante, que vai te ajudar a chegar num borracheiro. Mas cabe destacar que o carro da Chevrolet não possui pneu de step, mas ainda assim, o sistema Self-Seal acaba ajudando bastante. No carro da BYD temos um pneu convencional. A marca dele é Atlas, mas olha só o modelo do pneu. Batman, isso mesmo, Batman A51, né? Esse pneu aqui não é autoselante. O que nós temos aqui no carro da BYD é aquele step fininho, que quando você aplica, altera um pouco a dirigibilidade do veículo. Iluminação traseira. Os dois carros contam com um sistema totalmente em LED, mas existem diferenças muito importantes, vamos conferir. No Yuan nós temos a lanterna em LED, freio em LED, luz de ré em LED e a luz de pisca dinâmica, piscando de dentro para fora. No Chevrolet Bolt a gente tem a luz da lanterna em LED, luz de freio em LED, já a luz de ré do tipo incandescente. E quando você usa a seta, olha só, não tem luz laranja, é a luz de freio que pisca vermelho. Iluminação traseira, ponto para o carro da BYD, porque esse sistema aqui do Chevrolet Bolt pode provocar algum tipo de confusão no motorista brasileiro. Segundo os números oficiais das duas montadoras, o carro da BYD tem 440 litros de porta-malas, enquanto que o carro da Chevrolet tem 462 litros. Na imagem não está aparecendo, mas vamos entender como é que funcionam esses espaços. No BYD Yuan, a gente tem alguns compartimentos adicionais aqui do lado, dos dois lados, que são muito úteis para você acomodar coisas que não devem ficar rolando no compartimento. A gente também tem iluminação de LED em apenas um dos lados para você conseguir ver o compartimento. Não existem aqueles ganchinhos aqui para você poder pendurar as coisas. E quando a gente levanta o piso do porta-malas, aí a gente encontra o step de uso temporário, que é mais fininho, e isso aqui é a bolsa que traz o carregador portátil do veículo. Existe algum espaço aqui embaixo, só que o que não foi informado para a gente é se esse espaço está somado no número de 440 litros do porta-malas. E no Chevrolet Bolt, como assim que um espaço desses dá 462 litros? Porque
esse piso do porta-malas pode ter duas posições. Ou essa posição mais alta, a gente tem acesso à parte de baixo, ou então você pode descer esse piso e aí sim você vai ter um espaço de 462 litros, sendo um espaço maior. Outra curiosidade, isso aqui não é necessariamente um tampão, é uma tela que protege o porta-malas. Enquanto que no carro da BYD, aí sim é aquele tampão convencional que a gente conhece de outros modelos. Se a gente mantiver o piso na posição intermediária, você consegue ter acesso à parte de baixo e aqui você tem uma espécie de acabamento, que quando você levanta, você enxerga o kit de reparo do pneu e mais aqui o carregador portátil que acompanha o veículo. A gente consegue ver que ainda existe um espacinho aí para guardar pequenas coisas, mas aqui a gente consegue ver um porta-malas um pouquinho mais versátil. Nos dois veículos existe a possibilidade de rebater o banco traseiro, inclusive na proporção 1/3, 2/3 ou completamente. Quando a gente faz isso, a gente percebe que os espaços ampliam bastante. Tanto no carro da BYD você quase que forma um piso plano entre o porta-malas e o encosto do banco, e a mesma coisa acontece aqui no carro da Chevrolet. Agora, não dá para saber efetivamente qual deles tem maior espaço, porque nenhuma das duas marcas divulgou o volume nessa situação. Então, baseado no que a gente está vendo, eu posso dizer para vocês que o carro da BYD parece oferecer um espaço um pouco maior. Banco traseiro no Bolt EUV. O carro tem 2,67 m no entre-eixos. Arrumei os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá. Do meu joelho ao encosto do banco, praticamente um palmo aberto. Movimentação de pés, aqui é boa, você tem bastante área para movimentar os pés. Inclusive, aqui ó, assoalho traseiro totalmente plano, o que facilita as coisas até mesmo para o quinto passageiro. O que mais que a gente tem aqui atrás? Descansa-braço escamoteável, com 2 porta-latas, alça de segurança aqui no teto com ganchinho e luz de iluminação. E também este porta-objetos, só do lado do passageiro. Do lado do motorista não tem. E ainda tem um espaço ali na porta para você guardar algumas coisas. Mas vai parando por aí, né? Por quê? Não tem saída de ar-condicionado aqui atrás e nem tomadas para carregamento de dispositivos. Particularmente, eu acho que poderiam ter mais coisas aqui. Ponto importante que a gente não pode deixar de destacar. Airbag lateral traseiro. Tá, até aqui o símbolo do airbag. Esse carro tem 10 airbags e isso é uma coisa muito difícil da gente ver nos veículos do mercado brasileiro. O Chevrolet Bolt tem um teto solar panorâmico, mas ele não vem até aqui atrás, né? Ele começa nessa porção aqui. Então quem senta aqui atrás até desfruta um pouco da imagem do teto, mas é apenas um pouco. Banco traseiro do BYD Yuan. Esse carro tem 2,72 m no entre-eixos, o que é uma medida bastante generosa. Bancos dianteiros ajustados de forma confortável para mim. Do meu joelho ao encosto do banco, também temos aqui um palmo de distância. Movimentação de pés aqui também é muito boa. E o detalhe, né? Assoalho traseiro totalmente plano, inclusive vocês conseguem ver que essa parte aqui fica mais para frente que no Bolt, então tem mais espaço aqui. Agora, a gente encontra bastante coisa legal aqui atrás. Então tem o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas, igual ao do Bolt. A gente também tem aqui porta-objetos aqui no banco. Só que olha só, tem esse aqui, tem esse pequenininho e esse pequenininho que é muito bom para smartphones. Tem também aqui, ó, do lado do motorista. Outra coisa que a gente acha, alça de segurança como lá no Bolt, o ganchinho e a luzinha de leitura. Só que aqui luzinha de leitura em LED. Só que aqui tem mais coisas, como saída de ar-condicionado para o banco traseiro, porta USB do tipo A e tipo C para carregamento e um porta-objetos aqui que dá para você colocar um smartphone. E na porta, você também tem lugar para guardar coisas, só que tem esse detalhe aí com elástico, né, que lembra aí o braço de uma guitarra. E para fechar, tem uma maçaneta para abrir a porta que é bem diferente dos outros carros. Então a gente consegue ver uma solução melhor em matéria de conforto para quem vai aqui atrás no Yuan. Aqui no Yuan não existe o airbag lateral traseiro, porém o banco é mais confortável. Primeiro, o encosto é mais inclinado, você encaixa melhor no banco e a espuma do banco também ajuda. Então, para longas viagens, é mais confortável viajar no Yuan aqui atrás do que no Chevrolet Bolt.
O Yuan também tem um teto panorâmico, mas ele é muito mais panorâmico. Por quê? Porque ele vem até aqui atrás. Então quem vai aqui no banco traseiro desfruta de toda a visão superior, assim como quem está lá na frente. A solução aqui é mais interessante. Interior aqui do Chevrolet Bolt, começando pela posição do passageiro. O parasol tem tampa, espelho e uma luz que acende de forma progressiva, mais suave. Falando de painel, a gente tem um material aqui suave ao toque na parte superior. Esse detalhe aqui em preto brilhante, esse detalhe em cinza, que são plásticos de boa qualidade. Aqui, essa parte do painel é forrada em couro e aí nós temos o plástico duro aqui na parte de baixo. Banco forrado em couro, com a costura em azul claro. Ele é microperfurado onde você encosta, tanto aqui quanto na parte superior. Entre os bancos tem esse descansa-braço, mas ele não levanta e nem vem para frente. O que você pode fazer aqui é abrir e aí tem um bom porta-objetos. 2 porta-latas e aqui começam funções de condução do carro. Freio de estacionamento eletrônico. Aqui o botão para regeneração de energia, drive, neutro, ré e o parque. Aqui é um porta-objetos bastante útil para colocar a chave. Modo esporte, programa de estabilidade, sistema de permanência de faixa, carregador de celular por indução lá na frente, porta USB do tipo A e tipo C, tomada de 12 volts e bem aqui, bem discreto, tem um SD card, que é o mapa de GPS embarcado. E para fechar, o painel aqui é flutuante, então essa parte de baixo serve muito bem para guardar as coisas. Mulheres adoram, por exemplo, para colocar bolsas. O Yuan aqui dentro, na posição do passageiro, o parasol tem espelho. Você abre aqui do lado e a iluminação fica aqui na parte superior. Aí falando do painel do carro, a gente tem aqui um material suave ao toque, parece couro, aí tem esse detalhe em plástico. E aqui é um material um pouquinho diferente, ele é um pouco mais gostoso ao toque, também acolchoado. E aqui embaixo a gente tem plástico duro. O banco, também aqui nós temos aí um tipo de couro, né? Onde a parte central é microperfurada num tom mais claro. Aí você tem aqui um tom azulado nas laterais, detalhes em vermelho e por fim um detalhe em cinza aqui, com encosto de cabeça integrado e vazado. Sob o aspecto de beleza, é efetivamente mais bonito que no Chevrolet Bolt. Descansa-braço. Ele não vem para frente, também você não consegue ajustar a altura. O que você consegue fazer aqui é abrir e tem um porta-objetos. Aqui, nitidamente maior do que o Chevrolet Bolt. Aí a gente tem aqui 2 porta-latas, inclusive, olha o detalhe. Você pode tirar isso se você quiser latas ou garrafas mais profundas, ou aqui para latas ou copos mais curtos. Aí aqui nós temos várias funções do carro. Aqui o botão de regeneração, modo de condução, piso de baixa aderência, função auto hold, indicador de ponto cego, sensor de estacionamento. Aqui nós temos função do ar-condicionado, a luz de parada do carro quando você deixa o carro parado na rua, botão de volume, freio de estacionamento eletrônico, botão de partida, botão de parque do câmbio, além da alavanca de câmbio. E aqui nós temos o carregador de celular por indução. Aqui na parte de baixo também tem porta-objetos. Aqui que são as conexões. Carregador USB do tipo C, aquela entrada USB-A que faz integração com a central, e isso aqui é entrada para um micro SD, que através dessa entrada, se você tiver um micro SD com fotos e vídeos, você consegue ler na entrada da central multimídia. Posição do motorista, começando pelo acabamento de porta. Essa peça toda aqui em cima, que vai até essa parte da porta, ela é suave ao toque, bem agradável inclusive. Aí aqui onde você apoia o braço, você tem o couro acolchoado, um plástico aqui que tem um acabamento diferente, e aí nós temos o plástico duro na parte de baixo da porta, e um bom espaço para guardar coisas. Controle dos espelhos, não tem a função de rebatimento automático. E aqui uma curiosidade, os botões de trás você tem o simples toque para abertura, porém o fechamento você tem que ficar com o dedo. Já os da frente, simples toque para abertura e fechamento nos dois. Banco do motorista tem os ajustes todos elétricos, não tem memória, mas a gente encontra até mesmo o ajuste lombar com controle elétrico. Volante, o ajuste é manual, você tem aqui altura e profundidade. Aqui ao lado do motorista você tem o controle de brilho do painel, interruptor do farol e vai parando por aí. A gente não tem mais controles aqui nessa porção. Acabamento de porta aqui no BYD Yuan. Essa parte superior
é um material suave ao toque, essa parte toda aqui. Aí nós temos esse material que é acolchoado, que é a continuação aqui do painel. Ele é bastante agradável, né? A maçaneta que tem esse visual diferente, onde você apoia o braço aqui é couro acolchoado, aqui também é couro. Aqui é um plástico duro com uma textura, preto brilhante aqui, e aqui nós temos lugares para guardar coisas. O espaço é menor do que no Chevrolet Bolt, mas aqui você tem esse detalhe aqui, né, com elástico, que lembra aqui o braço de uma guitarra, né? Os controles dos espelhos, aqui tem a função de rebatimento dos espelhos, e os 4 vidros possuem simples toque para abertura e fechamento. Um fato curioso é que esses elásticos aqui, cada um deles tem um som diferente. Vamos lá, ó. Então, além de lembrar o braço de uma guitarra, também produz som diferente em cada um deles. O banco do motorista aqui também tem todos os ajustes elétricos sem memória, mas aqui não está disponível, por exemplo, o ajuste lombar, apenas do banco. Volante, a gente também tem aqui profundidade e altura. E diferente do Bolt, não existem comandos aqui na parte de baixo. Os comandos que deveriam ficar aqui, eles estão aqui na haste de seta para você poder ligar e desligar os faróis. Antes da gente dirigir o Chevrolet Bolt, algumas considerações. Nós temos a chave do carro presencial, então você dá a partida aqui pelo botão. Como é um carro 100% elétrico, ele não faz nenhum barulho, né? Mas o carro já está ligado. Mas antes, vamos mostrar algumas coisas interessantes aqui no painel. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a indicação da carga da bateria, inclusive com a projeção de autonomia. Numa situação normal, 444, numa situação muito eficiente, 523, e numa situação um pouco eficiente, 364. Então, de acordo com uma barrinha que aparece aqui do lado, você vai tendo uma ideia da autonomia. Tem uma outra coisa importante, que é aqui esse outro lado aqui, ó. Isso aqui ele mostra o consumo instantâneo do carro. Você está vendo que o carro está parado, ele está ligado, não está nada acontecendo, mas ele está dizendo ali que está tendo um consumo de 1 kW. Agora olha que interessante, se eu ligar aqui o ar-condicionado, no momento que eu ligo o ar-condicionado, está vendo o consumo ali do lado? Olha lá. Ele está oscilando ali entre 1 kW e 2 kW. Por quê? Porque o ar-condicionado num carro 100% elétrico, ele vai pendurado na bateria de alta capacidade. E aí ele consegue identificar ali o consumo do ar-condicionado de acordo com a temperatura que você coloca aqui dentro, uma temperatura mais baixa ou mais quente. Por exemplo, se eu colocar a temperatura mais baixa, eu vou colocar aqui para 19 graus, ó. O ar-condicionado ficou mais forte, está ventilando mais forte. E aí, curiosamente, ó, agora ele está começando a identificar ali o consumo do ar-condicionado, olha lá, 2 kW. Ou seja, se você botar o ar-condicionado para aquecer ou para esfriar, dependendo da utilização, ele vai fazer um consumo maior da bateria de alta capacidade. O painel aqui é bastante fácil de ser interpretado. Essa tela aqui que nós temos é as informações do computador de bordo, que com o botãozinho de rolar aqui no volante, você consegue ver consumo, velocidade média, pressão dos pneus, cronômetro de viagem se você quiser, sistema de assistência à condução, leitor de velocidade de placa e nenhuma tela, uma tela mais neutra. Aí se você quiser ver outras funções, usando aqui o botãozinho para a esquerda e para a direita, primeiro para a esquerda, você vai ter ali informação da fonte de áudio, informação do GPS, informação do telefone se conectado por Bluetooth. Aqui você tem, por exemplo, a possibilidade de configurar o painel. Então você tem um método mais aprimorado que esse, ou um método mais simplificado. Então, de acordo com o usuário, né, você pode colocar a informação do jeito que você quer. E por fim, aqui você tem um menu de configurações, onde você pode fazer algumas escolhas aí de configuração do painel. Vocês estão vendo que é bastante simples e intuitivo de utilizar. Então, carro ligado, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré, ele ativa o sistema de câmeras 360 graus. E aí nós temos, primeiro, uma imagem de alta resolução aqui. E aí você pode escolher modos diferentes de visão. Vou começar aqui pelo lado esquerdo, ó. Você aperta uma vez, ele alterna para a câmera dianteira. Aperta uma vez, ele vai para a câmera traseira, que tem a linha de guia, inclusive linha de guia dinâmica. Ó, você está vendo aquele alerta que ele deu ali? É o indicador de tráfego cruzado traseiro. Quando aparece um veículo, ele faz a indicação. Você tem uma outra opção aqui que você pode ver, o zoom traseiro ou o zoom dianteiro.
Essa outra opção, você vê aqui as rodas dianteiras, olha que legal, virou a roda ali, ó. Ele acompanha as rodas dianteiras, né? Ou então esse outro aqui que mostra as rodas traseiras. Então, você tem aqui vários modos de visão para te auxiliar na manobra. Eu vou deixar nessa câmera de ré e aqui do lado a gente tem a 360. Então, ó, virando o carro aqui, uma coisa legal é que além da linha de guia dinâmica, nessa 360 graus, ele põe uma linhazinha amarela ali que mostra onde a frente do carro vai passar, né? Então, se você tem algum poste, algum obstáculo, você precisa ver se ele está ou não dentro dessa linha, justamente para poder fazer a manobra com segurança. Vamos lá. Freio de estacionamento liberou automaticamente quando eu acelerei. Você vê que a câmera tem uma resolução bem legal. Esse carro tem sensor de estacionamento traseiro, apenas traseiro, né? Ele não tem um sensor dianteiro. Vamos ver se funciona bem, ó. Já detectou o obstáculo. E à medida que você vai se aproximando do obstáculo, ele vai colocando o triângulozinho vermelho para indicar que você está muito próximo e pode haver uma colisão. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Primeiro tachão para a gente ver isolamento acústico e conforto. Vamos usar aqui a câmera, olha só. Usando aqui a câmera dianteira. Eu vou até passar aqui para a câmera da roda, para ficar mais fácil de ver ela aí passando nos tachões. Olha que legal, você orientar o carro, olha lá. A gente consegue ver, ó. A suspensão em si ela é macia, não é muito dura, você não sente tanto aqui dentro. O carro balança um pouco, mas ele absorve bem. Já o isolamento acústico deixa um pouquinho a desejar. Já encontrei carros com isolamento acústico melhor, mas no geral a suspensão é macia e não indica, não dá aquela sensação de fragilidade de conjunto. Vamos ver agora na lombada 30 por hora. A gente sabe que não é a velocidade certa, a gente faz isso para testar o limite do carro. Vamos primeiro aqui 30 por hora na primeira lombada. Passou sem bater e sem raspar. O que eu senti aqui foi uma eventual extensão máxima da suspensão, um fim de curso. Vamos ver a segunda lombada 30 por hora, se ele vai bem, vamos lá. Essa a gente sabe que ela é um pouquinho mais difícil, ó. E na segunda lombada já pegou um pouquinho ali na frente. Eu senti uma raspadinha, não foi muito forte, mas raspou. Então, cuidado aí nos obstáculos que pode ser um pouquinho difícil. Agora no piso desnivelado, isolamento acústico. Aqui o isolamento acústico se mostra melhor. E nesse ponto, a gente consegue ver que a suspensão é bastante confortável. Passa muito pouca vibração aqui dentro, você sente o carro macio. E ela absorve bem a irregularidade. Apesar de um pouco de balanço da carroceria, né, você não sente aquela vibração pesada aqui dentro. Nesse ponto, é muito gostoso. Para nossa manobra de fim de rua, vamos usar inclusive aqui a câmera para fazer o alinhamento do carro com a guia, né? Então a gente tem essa possibilidade. Vou colocar aqui primeiro a câmera dianteira, assim vocês estão vendo como é que eu faço o alinhamento. Ó, eu pego o limite do cimento, onde a rua começa, termina na verdade, e o cimento da guia, tá vendo ali, ó, bem no limite. Vamos ver o pneu traseiro, ó, os dois no ponto certo. E aí aqui, olhando aqui pela câmera superior de 360 graus, vamos até o ponto de referência que a gente tem aqui na rua. A gente para aqui, vira todo o volante, vou até passar para a câmera dianteira para ficar um pouquinho melhor. Aí nós vamos até encontrar a guia aqui no limite, ó. Aqui eu virei 40 graus, dá para ver bem na câmera superior. Aqui ele vai um pouquinho mais que os 90 graus, né? Agora vamos engatar a ré. Ele alterna para a câmera traseira, voltar para poder desvirar o volante em segurança, né? Senão você força ali o pneu contra a guia, por isso que eu volto o carro um pouquinho. Mas vamos voltar aqui para a câmera traseira, vou executar a manobra até o final. E aqui a gente percebe que, vou passar a câmera dianteira para vocês poderem ver, o carro até que ocupou um espaço maior do que eu esperava. Ele saiu um pouquinho deslocado para a esquerda, né? Não é um carro muito grande, então do centro para a esquerda usou um espaço considerável. Mas com tudo isso aqui de câmera, é tranquilo manobrar. Hora da gente dirigir aqui o BYD, né, pessoal? Chave presencial, chave é essa daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Estando dentro do carro, apertou o botão, o carro já deu a partida, né? Como o carro elétrico não faz nenhum barulho. Ar-condicionado já está ligado. Agora, o painel desse carro
pouquinho complicado de filmar, não dá nem para colocar uma GoPro aqui, porque é uma tela bem pequenininha que você tem aqui, e você enxerga esse painel aqui entre o arco do volante e o centro do volante. Então vou usar aqui uma outra câmera para poder mostrar os detalhes desse painel para vocês. Como vocês estão vendo, é bem pequeno mesmo, né? Aqui você consegue ver o consumo de energia, ele está oscilando entre 0 e 1, porque o ar-condicionado está ligado. Desse lado aqui nós temos a porcentagem da bateria, inclusive projetando ali a autonomia. Você tem indicação aqui do modo de condução do carro. Apertando o botãozinho aqui da haste, você tem aqui o trip A, o trip B e o odômetro do painel, o odômetro total do carro. Aí você tem uma outra informação, quando você aperta aqui, você consegue rolar pelas informações aqui do computador de bordo, né? Então você aperta aqui, ó, você vai rolando as informações do computador de bordo. Isso aqui é muito legal, depois a gente vai mostrar para vocês. Ele mede a aceleração de 0 a 100 do carro, né? Quando você vai fazer aí o teste da cronometragem, o carro tem essa informação. E apertando os outros botões aqui do volante, você tem aqui o sistema que vai centralizar o carro na faixa na estrada, e também aqui o controle de cruzeiro, que você consegue escolher a distância que você quer em relação ao carro da frente. Você pode escolher ali uma distância maior ou menor e até programar aqui as funções do controle de cruzeiro adaptativo. Mas, de verdade, é um painel muito pequenininho. Poderia ser um painel melhor. Vamos lá para a nossa manobra. O carro tem câmera 360 graus. Se você quiser acionar a câmera manualmente, tem um botão aqui no volante que você aperta, ele já entra as funções da câmera 360 graus. Ou, se você engatar ré, ele também vai habilitar as funções. E aí você tem uma câmera grande aqui com as linhas de guia, inclusive linha de guia dinâmica. Você tem aqui do lado a imagem 360 graus. Você consegue mudar para a imagem dianteira, lateral esquerda, lateral direita, dianteira grande angular, traseira grande angular. Isso aqui é muito bom, quando você está dando ré, ele te mostra as laterais da rua para ver se tem algum carro se aproximando. E esse daqui que mostra a proximidade aí das rodas dianteiras. Vamos fazer a manobra com essa câmera aqui, que é a melhor de todas. Então, virando tudo aqui, o volante é bem leve, inclusive mais leve do que o do Chevrolet Bolt. A câmera de ré também tem uma ótima resolução. Você está vendo ali, as duas câmeras são muito boas resoluções. E aqui tem uma função que é o carro transparente. Ele grava por onde passa e você consegue deixar o carro transparente caso você queira, né? Bom, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Vamos ver a árvore ali atrás. Olha lá, sensor funcionando. Ele não faz aquele destaque como no Chevrolet Bolt, mas ainda assim o sensor funciona muito bem para executar as manobras. E vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Lembrando, né? Apertou aqui o botão do volante, ele coloca aí as câmeras ativadas manualmente. Vou deixar aqui, ó, das várias opções de câmeras, vou colocar nessa aqui que mostra a roda dianteira esquerda para ver a aproximação ali do tachão. Vamos primeiro no tachão para ver conforto e isolamento acústico. Vamos lá, alinhar o carro com os tachões aqui. Vou dizer para vocês que é bastante parecido ao Chevrolet Bolt, tá? Eu não consegui ver muita diferença. O que eu posso dizer é que eu senti essa suspensão um pouco mais macia. Mas em matéria de isolamento acústico, os dois carros são bastante parecidos e até mesmo oscilação de carroceria eles não mudam muito. Mas agora, vamos lá, vamos ver aqui na lombada 30 por hora como é que o carro se comporta. Bom, primeira lombada 30 por hora, vamos lá. Aqui eu senti uma extensão grande da suspensão, né, fim de curso, quando o carro estendeu, mas ele não bateu e nem raspou a parte da frente. Vamos ver a segunda lombada. Aqui o Chevrolet Bolt já pegou um pouquinho. Vamos ver se o Yuan vai melhor. Olha, teve aquela extensão máxima, mas não bateu e não raspou. Nesse ponto a suspensão já conseguiu um pouco melhor. Vamos ver o piso desnivelado, isolamento acústico, e a terceira lombada a 30 por hora. Vamos lá primeiro? Carro também muito macio, bom isolamento acústico. Passou a terceira lombada sem bater e sem raspar. A suspensão está indo muito bem aqui na nossa prova de lombada. Quarta e última lombada, 30 por hora. Tirando esse detalhe da extensão máxima da suspensão de fim de curso,
nenhuma lombada ele bateu e raspou. Foi melhor do que o Chevrolet Bolt nesse quesito. Para manobra de fim de rua, mesma posição com a guia, mas eu vou aproveitar aqui para mostrar a função do carro transparente para vocês, né? À medida que ele passa, ele vai gravando o que tem embaixo do carro e é como se você estivesse vendo o carro transparente, né? Então aqui nós temos o pneu com a guia ali para vocês verem o alinhamento que a gente faz. Vamos usar aqui a câmera dianteira, né? Para vocês poderem acompanhar a manobra. E olha só, olha ele ali com a câmera transparente. Então vamos até ali o nosso ponto de referência na rua. Vamos parar aqui, vamos virar todo o volante. Volante mais leve do que o Chevrolet Bolt, isso é um fato. Vamos lá. Chegando, nesse ponto aqui eu tenho 90 graus, mas dá para ir um pouquinho mais, até encostar o pneu na guia. E aqui encostou o pneu na guia. Então agora vamos voltar um pouquinho o carro para poder desvirar o pneu com segurança, né? Para não forçar aí os pneus contra a guia. A gente consegue ver aí nessa imagem. Vou colocar na câmera de ré agora e vamos concluir a manobra. E vamos ver o espaço. E olha, pelo que eu estou vendo aqui, pessoal, colocando aqui a câmera dianteira para vocês verem, exatamente a mesma posição do Chevrolet Bolt. Do centro um pouquinho para a esquerda, não tivemos aqui diferença nenhuma, os dois carros ocupando o mesmo espaço. A diferença é que esse carro tem sensor de estacionamento dianteiro e o Chevrolet Bolt não tem, mas as câmeras muito parecidas. Agora, o Yuan tem uma coisa a mais aqui nas câmeras, que é essa imagem 3D aqui. Tá vendo? Ó? Você pode colocar na imagem 3D e ele vai mostrar isso tudo para você aqui em tempo real. Então você consegue colocar em qualquer posição da imagem. Então, por exemplo, se você andar aqui na rua, vou andar um pouquinho aqui com o carro só para vocês verem, olha só. Tá vendo? Ele tá me dando a imagem ali, ó, em tempo real, tá vendo? É uma ótima imagem para manobrar. Eu vou dizer para vocês que até confunde um pouco quando você está andando com o carro com essa imagem 3D. Mas ela é muito boa, por exemplo, quando você está fazendo um off-road e você quer conferir se tem ou não algum obstáculo perto do carro, né? Alguma coisa. Ou você está dirigindo o carro num lugar que tem pets, né? Que eles adoram correr em volta do carro. Isso aqui acaba ajudando bastante. Então, nesse ponto, a gente vê um recurso a mais no Yuan que o Chevrolet Bolt não oferece. A central multimídia do Chevrolet Bolt é muito completa e eficiente. Primeira coisa que eu quero destacar nela é o fato dela trazer mapa de GPS embarcado. Na verdade, o mapa de GPS está no cartão SD Card que está instalado ali embaixo nas conexões. Mas, além do mapa de GPS, vocês podem ver aqui no mapa que eu tenho aqui essas marcações verdes e em alguns pontos a marcação é laranja. E até mesmo, dependendo da região onde você estiver, a marcação pode ser vermelha. Isso aqui é a indicação de trânsito em tempo real. Inclusive, quando você usa o mapa de GPS, se você pedir essa configuração, então, por exemplo, preferências aqui de rota, olha só, rota mais rápida, rota ecológica, aqui você pode evitar algumas coisas na rota, e ele já considera a informação do trânsito, até mesmo para te sugerir uma rota mais rápida. Através dessa central você também tem integração com funções do veículo. Quando você vem aqui em configurações, você tem aqui sistema, que fala basicamente da central multimídia, os aplicativos instalados nela, eu já vou explicar isso para vocês, e a parte de veículo. Aqui você tem, por exemplo, lembrete do assento traseiro, climatização e a qualidade do ar, que você pode fazer uma configuração pela central multimídia. Sistemas de colisão e detecção, então aqui você tem a condição de configurar como os sistemas vão funcionar. Parte de conforto e conveniência, iluminação, ou seja, a central ela está integrada às funções do veículo, onde várias configurações são feitas pela central. Você tem um menu aqui que é extremamente útil para você saber como você está usando o seu carro elétrico, né? Você pode acessar através desse íconezinho aqui embaixo, ou no menu principal, em energia. São várias coisas que você tem aqui. Esse mostra o estado da bateria e o fluxo de energia quando o carro está sendo utilizado. Esse de detalhes, ele te mostra o quanto foi utilizado de energia desde a última carga, também te mostra aqui a média de consumo, como foi o consumo dessa energia, né, no caso aqui com condução e acessórios e a parte de climatização. Isso aqui é muito legal, só o Chevrolet Bolt tem. Ele te mostra como foi a sua técnica de condução, né? Então ele te diz se você teve uma técnica ruim ou boa, ele coloca em gráfico, se o terreno ajudou ou não,
a configuração da climatização e até mesmo se a temperatura externa estava muito quente ou muito fria, que acaba degradando a bateria também. E um gráfico do histórico do uso, né? Então você está vendo aqui os momentos onde o carro consumiu mais ou menos energia. E aqui você tem um menu para fazer a configuração do carregamento quando você está utilizando aquele carregador portátil, até mesmo limitando a capacidade do carregador para não causar nenhuma sobrecarga no seu sistema elétrico. Chevrolet Bolt é um carro conectado, a central também é conectada, então você tem duas coisas diferentes aqui. A primeira, internet embarcada que você consegue rotear para o veículo, né? Então isso aqui vira um hotspot, aqui você tem um menu, você consegue conectar até 7 equipamentos dentro aqui do carro, ou até mesmo afastados em até 10 metros do carro. Então você vai usar a internet embarcada do carro, claro, quando você tem aí o pacote de dados contratado. Você também tem aqui os serviços OnStar, né? Então os mesmos botões que você pode usar aqui na parte superior para fazer aí comunicação com a central, você também pode usar através da tela da central multimídia. E não é só isso, aqui em Mais Chevrolet você tem várias coisas como agendar a manutenção do carro, o manual online, e se você precisar nesse menu aqui, você clica, como a central é conectada, né, o carro já vem com uma linha telefônica embarcada da Claro, e ele faz a comunicação do servidor, porque ele tem o OnStar, né, então você tem o aplicativo no telefone para poder interagir com o carro, ele faz a consulta no servidor e você consegue consultar aqui os seus planos. Olha só, aqui você consegue ver que esse carro aqui, ó, tem o Standard Connect, tem o Protect and Connect, tem o Wi-Fi, tem todos esses planos e os detalhes do plano tá ali do lado, então você consegue ver tudo de forma online e muito precisa. Através da tela da central multimídia você também tem controle do sistema de climatização do carro, menu inclusive dedicado. Por aqui você consegue fazer o ajuste da temperatura, né, o direcionamento do ar, se quer para frente, para baixo, tudo mais para o para-brisa. E você também tem mais algumas coisas aqui. Além da central multimídia, você também tem um comando aqui embaixo que também serve para o sistema de climatização, né? Então o que você faz aqui, replica na tela da central multimídia. Mas olha, esse carro tem aqui, ó, aquecimento do banco dianteiro do motorista em 3 níveis e aquecimento do banco do passageiro também em 3 níveis. E se você quiser, aquecimento do volante. Isso aqui é legal. Então, para regiões muito frias, isso aí acaba fazendo bastante diferença, né? Então você tem as funções físicas nos botões ou até mesmo diretamente pela tela da central. Mais algumas coisas que você tem aqui na central, como por exemplo, a possibilidade de acionar as câmeras 360 graus manualmente. Então você tem vários modos de visão aqui, permitindo que você escolha aquele que é mais indicado para sua manobra e até mesmo, eventualmente, você pode ligar ou desligar as linhas de guias dinâmicas aqui pela central multimídia. Quer sair dessa função? Só apertar aqui o botão Home. E tem mais. Você tem o Alexa in Vehicle aqui no caso, mas você precisa ter uma conta da Alexa para poder fazer a conexão. Outra opção que você tem aqui é o Spotify embarcado, mesma coisa, tem que ter uma conta do Spotify para poder utilizar. E aí tem também o aplicativo do The Weather Channel. Esse aplicativo você não precisa ter conta nenhuma. Instalou, ele já está funcionando, você consegue pesquisar cidades e o local onde você está, ele já coloca automaticamente. Outra opção que você tem aqui, além da conexão Bluetooth, Android Auto e Apple CarPlay com integração sem fio, você também tem duas portas ali embaixo, USB do tipo C e USB do tipo A. Para que servem essas portas? Leitura de pendrive. Mas como é que você usa isso? Fácil. Eu já estou com um pendrive ali na USB do tipo A. Quando você vem aqui em áudio, você consegue, por exemplo, aqui escolher a sua fonte de áudio. Se você quer o Spotify, Bluetooth, AM, FM, o Amazon Alexa ou o próprio USB que eu já tenho selecionado. Quando você vem nessa lupa aqui do lado, por exemplo, você pode pesquisar aqui as coisas que tem no pendrive. No caso de músicas, eu deixei aqui um arquivo de áudio que é um áudio extraído de um vídeo nosso, tá? Mas e se você quiser ver vídeo? Pois bem, você vem aqui em vídeo, olha que legal. Eu coloquei aqui o vídeo, inclusive de agenda que a gente fez da agenda do comparativo aqui do Bolt com o Yuan, entre outros carros. Então você consegue assistir vídeo aqui na central multimídia. Então a entrada ali embaixo é muito legal, porque se você tiver o arquivo de vídeo dentro do pendrive, você vai conseguir assistir diretamente na tela do carro. Lembrando, com o carro parado. Aqui nessa central você também pode usar Android Auto e Apple CarPlay com cabo. No caso aqui eu já estou com o celular conectado com o cabo.
E isso é uma das possibilidades para quando você precisa carregar o smartphone. Não é uma porta assim tão rápida, a gente está vendo aqui que ele está com aproximadamente 1.300 mAh utilizando o cabo e está com o Android Auto integrado. Se você quiser, você também vai conseguir usar o Android Auto sem fio. Mas além disso, você tem a possibilidade de, por exemplo, usar aqui o carregador de celular por indução e aí o Android Auto sem fio. Só que o carregador de celular por indução aí tem um pouquinho menos de potência, é em torno de 700 mAh a capacidade de carga. Então, diferente de alguns carros que a gente encontra que tem aquelas portas mais rápidas para carregamento, aqui segue bem o tradicional do que a gente vê no mercado. E para fechar, o sistema de som aqui do Bolt 1V é assinado pela Bose. Então a central tem uma excelente qualidade sonora. A única coisa que poderia ser um pouco melhor é o equalizador, porque só tem 3 bandas, você está vendo ali, grave, médio e agudo, né? Com o som da qualidade que esse carro tem, principalmente na parte de reforço de grave, que é bastante agradável, poderia ser ali um equalizador de 5 ou até mesmo 7 bandas para você aproveitar melhor esses recursos. Mas de toda forma o que a gente vê aqui é uma central bastante eficiente, tem o que a gente precisa, tem muita informação, tem interação, várias possibilidades de você integrar áudio aqui, né, por conexão sem fio, por conexão por leitura de SD card, por USB do tipo C, leitura de pendrive, entre outras coisas. Eu gostei bastante dessa central. Central do BYD U1. Bom, pessoal, para começar, a gente já tem um vídeo no nosso canal que explica detalhadamente essa central, todas as funções dela. Vamos deixar aí o link para vocês. Mas eu vou resumir aqui para vocês. Pois bem, primeira coisa que essa central tem é mapa de GPS embarcado. Mas a BYD diz que no futuro teria um sistema conectado ao carro, né? Inclusive com gestão por aplicativo. Ainda não está disponível. Então a central que deveria ter indicação de trânsito em tempo real, não tem nesse carro. Mas uma coisa que eu acho muito legal aqui é a possibilidade da central trazer aqui pontos de carregamento, que é bem interessante. E tem mais, ó, olha que legal essa função aqui. Quando você põe nela, ela vai te mostrar a autonomia do carro, né? Em função do que você tem de carga, ele projeta no mapa até onde você consegue chegar. Bastante útil. Essa central aqui, na prática, ela é um tablet rodando o sistema operacional Android. Portanto, você já tem, por exemplo, o aplicativo do Spotify instalado nativamente aí na central multimídia. Poderiam ter outros? Poderiam, mas é um Android meio que travado para BYD, né? Então você não consegue instalar todos os aplicativos da plataforma Android, só aqueles que a BYD autoriza. Mas aqui você tem algumas possibilidades também, né? Então você tem lá embaixo uma porta USB do tipo A, e até mesmo uma entrada micro SD que você consegue ler arquivos. Eu, por exemplo, estou com um pendrive ali instalado, você vem aqui no menu gestor de arquivos e você consegue abrir arquivos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Esse vídeo aqui é o vídeo do nosso vídeo de agenda aí com os 2 carros. Então você vai conseguir assistir vídeo aqui dentro. E o detalhe é que ela tem uma tela bem grandona, né? Então se você tiver lá um vídeo em alta resolução e tudo mais, você vai conseguir assistir aqui numa boa sem problema nenhum. Bastante diferente aqui é a possibilidade de você rotacionar a tela da central. Então você pode fazer isso direto por botão aqui na tela da central ou apertando o botão do volante, né? E aí ela passa tudo para vertical. Quer voltar na horizontal? Bastante fácil, ele vai rotacionar aí todos os menus. E também muitas funções do carro estão integradas na central multimídia. Nesse menu carrinho, você consegue vir aqui, por exemplo, fazer configurações da própria central, os sistemas de assistência à condução. Aqui tem um menu de energia que mostra o estado da bateria, você tem algumas definições para o sistema de carregamento, você tem aqui a lista de energia, só que faltam informações mais detalhadas aqui, como por exemplo, isso aqui é o consumo da vida do carro, né? Mas e se eu quiser um consumo só da minha viagem? Não tem. Você consegue aqui fazer a reposição, por exemplo, do tempo de condução em velocidade média. Se você quiser também, você tem a curva de energia, que vai te mostrar o consumo apenas dos últimos 50 quilômetros. Então você fez uma viagem de 300 quilômetros, o consumo não vai ser desses 300, vai ser só dos últimos 50. Então faltam softwares mais precisos para te dar mais informação a respeito do seu consumo de energia.
Você também tem aqui mais configurações de integração do carro, então até mesmo luz ambiente. Esse carro tem aqui fitas de LED na lateral que você consegue personalizar essas fitas de LED com cores diferentes. Você tem informações do status do veículo, mas como eu disse para vocês, pessoal, é uma central bastante completa. Você tem as funções do ar-condicionado aqui diretamente na tela da central multimídia, até mesmo outras configurações que você consegue fazer. Você tem muita coisa para explorar nessa central. Se você quiser saber mais dela, acesse o nosso vídeo que nós mostramos tudo isso detalhadamente para vocês. Opções de carregamento. Pois bem, aqui na parte de baixo do console nós temos uma porta USB do tipo C. E essa porta aí, olha, ela é dedicada para carregamento, não faz integração com a central. Usando o cabo, é uma porta rápida, olha só. 3.500 mAh, o que é uma altíssima capacidade de carga se você tiver um smartphone compatível, vai carregar bastante rápido, é muito bom isso. Mas eu não quero usar o cabo, quero usar o carregador de celular por indução. Tem o carregador de celular por indução aqui nessa posição, inclusive quando ele aciona, algumas vezes ele dá uma indicação na tela da central multimídia. Esse carregador de celular por indução aqui, ele já não é tão rápido quanto o cabo, tá? Mas eu medi aqui e ele chega aí aproximadamente 1.200, 1.300 mAh. Comparando com outros carregadores por indução, que são mais lentos, aí na casa de 500 mAh, 700 mAh, ele é mais rápido, mas efetivamente não é tão rápido quanto o cabo, mas no geral vai muito bem. Para fechar aqui, pessoal, essa central multimídia tem Android Auto, com e sem fio. Porém, se você quiser usar o CarPlay aqui, aí só funciona com cabo. Você não vai conseguir fazer a integração sem fio. Mas ainda assim, a gente consegue ver ótimos recursos de conectividade e integração aqui no BYD U1. Vou aproveitar agora para testar o alerta de colisão frontal desse carro. Tem um caminhão aí na nossa frente, vamos acelerar contra o caminhão, vamos ver se o sistema atua de forma correta. Vamos lá? Acelerar. Olha só, já deu alerta sonoro e fez o pré-condicionamento aí dos freios. Vamos testar agora o controle de cruzeiro adaptativo aqui do carro. Botãozinho aqui no volante, aciona, programa a velocidade que você quer. No caso, a rodovia que nós estamos aqui, velocidade permitida máxima é de 120 km por hora. Então vamos programar aqui a velocidade. Escolher a distância que a gente quer em relação ao veículo da frente. São 3 distâncias disponíveis, longe, médio ou próximo. Vamos colocar aqui longe primeiramente. E olha, já encontrou aí o veículo que vai à minha frente. O veículo está com velocidade menor do que os 120 km por hora. Então ele está mantendo aqui a distância no que eu escolhi. No momento que esse veículo sair da minha frente, aí o carro automaticamente vai retomar a velocidade para os 120 km por hora. E ele vai fazendo esse ciclo até que você, por exemplo, cancele o sistema ou, por exemplo, pise no freio. Aí nesse caso, você tem que reestabelecer a programação aqui com o botãozinho no volante. Para viajar fica muito mais fácil. Outro recurso que você pode usar junto com o controle de cruzeiro adaptativo é o sistema de aviso de saída e permanência de faixa. O botãozinho fica aqui no console, você aperta ele, tem um LEDzinho amarelo que indica o funcionamento, e aqui no painel, ó, tem essa indicação que mostra que ele está conseguindo fazer a leitura de faixa. Forçar o carro para fora da faixa. Olha aí, o sistema atuando e corrigindo o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Mas é importante observar que esse sistema ele não centraliza o veículo na faixa. O que ele faz é trazer para dentro. Isso acaba ajudando o motorista, mesmo quando ele está na reta ou um pouquinho distraído. Se ele não estiver percebendo, ele vai sentir a atuação no volante para o carro voltar para dentro da faixa. Recurso muito prático aqui no Bolt é a função, digamos assim, One Pedal, né? Aquela função que ele aplica uma regeneração mais forte de energia quando você está dirigindo o carro. Tem 2 formas de você usar. Tem um botãozinho aqui no console, que quando você aperta, ele vai manter sempre a regeneração. Tô aqui na estrada, ó, vou tirar o pé do acelerador. Você está vendo que ele está aplicando ali uma regeneração. Entretanto, se eu apertar o botão de regeneração, tá até a indicação aqui embaixo, olha só o que acontece quando eu tiro o pé do acelerador. Tá vendo a quantidade de energia que ele regenera mais? E aí, claro, ele aplica uma frenagem no veículo, né? Só que com esse botão ligado, ele sempre vai aplicar essa regeneração mais forte. Tirou o pé do acelerador, ele já faz aí a regeneração.
Tem uma outra forma, que é muito legal aqui no Chevrolet Bolt, que você não encontra nos outros carros. Aqui no volante, lado esquerdo, tem uma espécie de pedal shift. Não é, né? É o mesmo botão que você tem aqui embaixo, só que de ação temporária. Então você está dirigindo o carro, tirei o pé do acelerador. A hora que eu aperto esse botão, é como se eu estivesse atuando com o botão aqui embaixo. Só que na hora que eu solto o pedal shift, essa aleta aqui, ele tira a regeneração. Então é como se você utilizasse uma regeneração aqui na mão, né? Você aplica quando você quer e quando você não quer mais, você solta. É muito útil quando você está dirigindo na cidade ou até mesmo na estrada, quando você quer aplicar uma pequena frenagem sem usar o pedal de freio. É uma espécie de freio parcial na mão. E a retomada de 60 para 120. Vamos ver como é que fica? Ó. 60 vão pisar tudo. 80, 90, 100, 120. É bastante rápido. Os sistemas de assistência à condução do BYD One podem ser configurados aqui pela tela da central multimídia. Então você tem aqui carrinho aqui no lado esquerdo, aí você tem aqui a função ADAS. Então você pode configurar várias coisas. O apoio de faixa de rodagem, você consegue ver aqui se ele está ativo. Se você quer o alerta sonoro, a vibração ou ambos. No caso aqui ele está ativo, eu vou deixar a vibração sem alerta sonoro. Você também tem aqui na segurança ativa o sistema de frenagem automática, que já está ativo, e tem também um alerta de colisão preditiva, que é aquele alerta de colisão frontal, além da detecção de ponto morto, que você pode ter um botão direto aqui no console para ligar e desligar essa função. Já está tudo ativo, vamos ver como é que funciona na prática. Já aqui na estrada com o BYD One, caminhão aqui na frente, vamos ver se o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência funciona. Caminhão, vamos acelerar contra o caminhão. Pessoal, funciona? Funciona. Até mesmo aciona o pisca-alerta aqui de forma rápida, mas eu vou dizer para vocês, leva bastante tempo para ele acionar. Dá um pouco de medo, não é tão rápido como, por exemplo, o Chevrolet Bolt. Agora vamos testar aqui o sistema de aviso de saída de faixa. E um detalhe interessante, porque o sistema já está ativo, como a gente viu na central multimídia, mas se o ACC, o controle de cruzeiro adaptativo, não estiver ligado, o que acontece quando você força o carro aqui para fora da faixa? Ele dá indicação aqui no painel, mas ele vibra apenas o volante. Ele não atua sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa. Ele só te dá o aviso. E se você configurar na central, ele pode dar o aviso de vibração mais o aviso sonoro. A outra função que você tem aqui é o controle de cruzeiro adaptativo. Aqui no volante, você tem um botão que você vai acionar o controle de cruzeiro e vai programar a velocidade. Aqui no caso, rodovia 120 km por hora, fazendo a setagem aqui. E você também consegue escolher através do volante distância que você quer em relação ao veículo da frente. São 4 distâncias disponíveis. Eu vou colocar aqui na distância mais longa. Bom, nesse momento eu estou aproximadamente a 90 km por hora, né? Programei 120, porque eu tenho um caminhão à minha frente. Então ele não vai acelerar para manter a distância que eu escolhi. Na hora que eu saio para o lado, que não tem nenhum veículo à frente, ele acelera aí até os 120. Mas e se eu quiser usar o sistema de centralização de faixa? Aí tem um outro botão aqui no volante, que quando você aperta, ele até dá uma indicação ali na central multimídia, que é o Cruise Control inteligente. Ele coloca um volantezinho verde aqui no painel, e aí, a partir de agora, além do controle de cruzeiro adaptativo, ele está centralizando o carro na faixa. Ele não espera o carro sair da faixa para centralizar. Então a gente vê aqui um sistema de assistência à condução mais completo do que o Chevrolet Bolt. Também temos aqui o sistema de regeneração de energia com 2 níveis. Então você tem a intensidade padrão, tirou o pé do acelerador, ele já aplica uma regeneração, a gente consegue ver aqui pela tela da central multimídia. Tem um botãozinho aqui no console, quando você aperta esse botãozinho, ele muda aqui para uma carga mais alta de regeneração, né? Então você pode fazer pela central multimídia ou pelo botão do console. Mas eu já aviso, mesmo no modo de regeneração mais alta, é uma regeneração que aplica uma frenagem muito pequena. Então se a gente comparar com o Chevrolet Bolt, lá você praticamente consegue, digamos assim, dirigir o carro de forma suave sem pisar no freio. Aqui não.
Porque a regeneração no modo padrão é muito, muito sutil. E no modo alto, ela também é uma regeneração sutil. Então ela faz a regeneração, mas é bem diferente do Chevrolet Bolt nesse sentido. Retomada de velocidade, vamos lá, 60 para 120, 60 pisando tudo. Olha, aqui é um pouco mais lento que o Bolt, chegamos a 120, mas não é tão rápido. Não chega a ser ruim, mas eu gostei mais do Bolt. E para carregar aqui o Chevrolet Bolt, como vocês sabem, a gente recomenda esse equipamento. V-Mobi-Wall da WEG, um carregador que tem potência máxima de 7.4 kW e você consegue instalar numa instalação bem simples, né? Desde que você tenha uma fase em terra, resolver o problema para instalar. Pois bem, usando esse carregador aqui no Chevrolet Bolt, a gente consegue ver até mesmo a quantidade de energia que está sendo entregue aí no carro. Aí no painel, você está vendo a indicação aí, que ele consegue entregar aproximadamente 6 kW de acordo com a carga da bateria. E dessa forma, você vai fazer aí o carregamento da bateria do Chevrolet Bolt, que tem 66 kWh. Se a gente considerar que a bateria esteja completamente descarregada, né? E aí você precisa saber quanto tempo você vai levar, não é difícil. Você divide 66 pela potência do carregador, no caso se ela estiver completamente descarregada, o número resultante é o tempo em horas que você vai levar para carregar completamente o veículo, utilizando aqui esse carregador. O carro está carregando, e mesmo que ele não tenha terminado de carregar, como é que eu faço para parar o carregamento? Não é difícil, até porque se você tentar tirar o cabo aqui, ó, ele está preso, ele não sai. Então como é que você faz? Aqui na chave de telecomando, você tem esse botãozinho aqui, ó, off. Você vai apertar esse botão, ele vai parar o carregamento do veículo e aí você pode retirar o cabo. Se por qualquer motivo, quero voltar a carregar o carro, não tem problema. Espeta o carregador aqui, ele vai fazer uma negociação, inicia o carregamento, inclusive, Chevrolet Bolt indica naquela luzinha ali o processo de carregamento. Quando o carro concluir, isso aqui vai continuar bloqueado. Você vai ter que obrigatoriamente vir aqui na chave de telecomando, apertar o botãozinho off, aí ele para o carregamento e você pode liberar o conector. Para o carro da BYD, a gente recomenda também o mesmo carregador, né? O V-Mobi-Wall. Mas vamos ver quanto que está entrando de energia, porque o V-Mobi-Wall pode fornecer até 7.4. E nesse carro aqui no painel a gente consegue ver. A indicação está aqui, ó. 6.2 kW. Aí tem um detalhe importante. Porque o inversor AC/DC, no caso, corrente alternada para corrente contínua para a bateria do carro, no carro da BYD, no padrão AC, ele só consegue receber no máximo 6.6 kW, ele está limitado em 6.6. O carro da Chevrolet recebe 7.4. Então aqui você tem uma limitação de entrada, só que a bateria aqui é um pouco menor, né? Ela é de 60.5 kW. Então o tempo de carregamento, se ela estiver completamente descarregada, vai ser um pouquinho maior do que o carro da Chevrolet por conta da limitação de entrada. Mas ainda assim, esse V-Mobi-Wall vai te atender perfeitamente. E como eu faço a liberação do carregador aqui no carro da BYD? Mesmo que ele não tenha terminado o carregamento, mais uma vez o conector aqui vai estar preso, travado. Para isso você vai apertar aqui o botão de destrancar e nesse momento ele vai fazer a liberação do carregador mesmo que o carro não tenha terminado de carregar. Ah, mudei de ideia, quero voltar a carregar. Só colocar o conector aqui, ele vai fazer aquela comunicação com o veículo, o carregador vai indicar ali o processo de carga. Quero liberar o carregador, mais uma vez, apertou para destrancar, ele faz a liberação muito facilmente. E num carregador público com potência máxima de 22 kW, um carregador trifásico, como os dois modelos se comportam no carregamento? Para isso, eu vim aqui na cidade de Sorocaba, no supermercado Taust, que tem o melhor carregador público da cidade, o V-Mobi Park. E o grande detalhe desse carregador é que ele mostra no display para gente o quanto cada um dos carros está recebendo. Vamos conferir agora. E detalhe, os dois carros estão praticamente com a mesma bateria aí em torno de 76%. Com os dois carros carregando, vamos ver quanto cada um está recebendo de energia. Desse lado aqui, a gente tem a conexão do carro da BYD, está recebendo 6.38. E desse outro lado, a gente tem o carro da Chevrolet recebendo 6.54. Mas vamos conferir do carregador com o carro. Bom, Chevrolet primeiro 6.54 e olha só
Confere, ele não tem a casa decimal, mas está dizendo que está entrando 6 kW. No carro da BYD, agora aqui 6.39, 6.40. Vamos olhar aqui no painel qual é o número que ele está informando. E ó, ele está dizendo que está recebendo só 5.7. Bom, por aqui o que a gente pode dizer é que os dois carros têm uma capacidade de energia limitada de entrada. O tempo de carregamento deles vai ser praticamente o mesmo. Talvez o Bolt demore um pouco mais, porque a bateria é um pouco maior. Mas como vocês viram, nesses carros não adianta ter um carregador super potente, porque a entrada do carro está limitada. Veículo 100% elétrico. Você já viu um num dinamômetro? Pois bem, nós trouxemos dois, isso mesmo, o BYD Yuan e o Chevrolet Bolt, que nós estamos fazendo aí o comparativo dos dois carros. Mas será que vai dar para medir isso? Vamos descobrir agora. Tanto o BYD Yuan quanto o Chevrolet Bolt são veículos com motores 100% elétricos, tração nas rodas dianteiras. Eles têm aí potências próximas de 200 HP, o que dá aproximadamente 203, 204 cavalos. Mas para a gente conseguir fazer essa tarefa de medição, mais uma vez eu voltei aqui na SF Chips em Sorocaba e meu amigo Norberto. Tudo bom, Norberto? Tudo bom, Jorge? Como é que tá? Tudo bem? Norberto, que já ajudou a gente no passado com vídeos muito legais no nosso canal, agora topou o desafio de medir dois 100% elétricos. Sim. Norberto, vai dar certo essa medição? Sim, com certeza. Porém, temos que ajustar os parâmetros, né? Porque o dinamômetro, ele usa parâmetros de aceleração, rotação e velocidade para poder fazer o cálculo. Como esses carros eles têm uma marcha só, então a gente vai ter que descobrir se funciona ou não. Bom, pessoal, agora é a hora da verdade. Vamos ver o quanto que a nossa medição chega próxima aí dos números oficiais declarados. Chevrolet Bolt já está montado aqui no dinamômetro, mas olha, além da medição, tem um outro detalhe importante, né? Testar a velocidade máxima. Nós não vamos fazer isso na estrada desrespeitando as leis de trânsito, mas no dinamômetro dá para fazer, e tem uma vantagem no dinamômetro. Qual que é, Norberto? Aqui a gente consegue aferir a velocidade real, porque o equipamento ele tem um sistema que faz essa aferição com uma roda fônica, então ele dá exatamente a velocidade final do carro. Então a gente vai conseguir ver até mesmo a diferença de erro da roda para o velocímetro? Sim. Normalmente de 5% a 8%, mas a gente vai conseguir conferir aqui ao vivo. Bora lá, pessoal. Agora a vez de medir aqui o BYD Yuan. Lembrando que o BYD Yuan tem uma velocidade máxima declarada maior do que a do Chevrolet Bolt, porém ele tem um torque menor. E aí, Norberto, vai ser difícil fazer? Não, vamos conseguir com certeza. Bora lá? Aqui não tenho dúvida. Vamos conferir.
primeiro carro a ser testado foi o Chevrolet Bolt. Vamos usar os números oficiais. Motor com 150 kW, que equivale a 200 HP. Quando a gente faz a conversão para CV, dá aproximadamente 203 cavalo-vapor. E o torque máximo, 360 Nm, que equivale aí a 36,7 kgfm. E uma coisa importante para o dado aqui, rotação máxima do motor elétrico, aproximadamente 8.900 rotações por minuto. Mas vamos lá, vamos entender como é que a gente chegou nos números. O que você precisou fazer para a gente poder medir no dinamômetro? Nós fizemos a relação de ensaio, é feita através da velocidade do giro do motor, que no caso dos carros elétricos é o giro do motor elétrico, e a velocidade do que está o carro girando no dinamômetro. Então, como ele tem uma marcha só, nós consideramos para o Bolt 8.900 RPMs, e aí a gente chegou na nossa relação de marcha através de 2.000 rotações, cerca de 35 por hora. Então, a partir dessa velocidade, a gente acelerou até o final do giro, que foi cerca de 9.000 RPMs. Ele aferiu nas rodas o Bolt 215 cavalos com 38,4 kgfm de torque. Olha, pessoal, pela nossa medição, então a gente conseguiu ter uma leitura aqui um pouco melhor do que o número informado pela própria Chevrolet. Segunda medição foi do BYD Yuan. Bom, os números declarados pelo fabricante, 204 cavalos vapor. Eles não informam HP e muito menos em kilowatts. Torque máximo declarado 310 Nm, o que dá um pouquinho mais que 31 kg de torque. Só que tem um detalhe, aqui a rotação máxima do motor elétrico é de 15.000 RPMs, então tem um funcionamento um pouco diferente. Mas vamos lá. Norberto, usando aí o parâmetro, o que você conseguiu ver? Então, o BYD, ele aferiu 215,9 cavalos nas rodas, com 30 kg de torque nas rodas também. Olha que legal, pessoal. Vocês estão vendo que a potência dos dois carros foi muito parecida. Entretanto, o torque aqui declarado é menor, a gente conseguiu medir um pouquinho menos. Mas agora vamos entender como tudo isso acontece. Claro que uma medição de carro 100% elétrico é completamente diferente. De cara, não tem que ter aquele ventilador lá na frente do carro para resfriar o motor. Afinal, motor elétrico, né? Também não tem escapamento, faz muito menos barulho. Mas a gente viu números um pouco diferentes daqueles que são informados pela fábrica. Por que isso acontece, Norberto? A gente, com a nossa experiência, milhares de passagens aqui em dinamômetro, a gente sempre nota que os valores divulgados pelas fábricas são sempre um pouquinho abaixo do que a gente acaba identificando no rolo. Embora não seja uma aferição normativa, né, com temperatura, pressão, umidade controlados, a gente tem sempre os valores muito parecidos, muito próximos. Tem pequenas diferenças, mas os valores são muito próximos. Nesses dois carros, a potência bateu, dos carros é bem parecida mesmo. O torque desse aqui veio um pouquinho a mais e esse aqui veio um pouquinho a menos. Diferenças é na casa de 5%, Jorge, o que está muito aceitável, né? Dentro da margem? Dentro da margem, totalmente. Aproveitar e perguntar para o Norberto, né? Porque o Norberto é muito especialista em preparação de carro, medição de carro a combustão, mas primeira vez que você mediu dois carros elétricos? Sim, é a primeira vez. Foi bem interessante. Agora é o seguinte, a gente estava meio preocupado se ia dar certo ou não. Acabou dando certo, mas e aí? Foi mais fácil do que você esperava, Norberto? Sim, a gente precisou só definir, identificar, né? Você conseguiu as informações de rotação máxima dos dois motores elétricos. Através disso daí a gente conseguiu fazer o parâmetro e o dinamômetro identificou perfeitamente como eles funcionam. Olha aí, pessoal, essa não foi a última medição de carro elétrico que a gente vai fazer aqui na SF Chips, mas como vocês viram, os números das fábricas são sim muito confiáveis. Hora de falar aqui dos números do nosso comparativo. E eu vou começar com a questão do consumo. Para isso, fizemos um teste onde os dois carros andaram o tempo todo junto, no mesmo estilo de condução, na mesma velocidade. Rodamos aí 125 km em distância, numa velocidade média de 55 km por hora. O carro da BYD fez esse trecho com uma média de 13,5 kWh para cada 100 km. Já o carro da Chevrolet fez esse trecho com uma média de 13,3 kWh para cada 100 km. A diferença é muito pequena. Em matéria de consumo, eu posso decretar, existe um empate técnico entre os dois carros. Mas tem a questão da autonomia, o alcance. E aí é o tamanho da bateria. No carro da BYD,
são 60,5 kWh de capacidade. Já no carro da Chevrolet, são 66 kWh de capacidade. Então o carro da Chevrolet vai levar uma pequena vantagem em autonomia. O que é essa pequena vantagem? É cerca de 60 a 80 km a mais a vantagem do carro da Chevrolet. Agora vamos conferir o desempenho dos dois carros aí na nossa aceleração de 0 a 100. Vamos ver o resultado. Aceleração de 0 a 100, Chevrolet Bolt, primeiro o modo normal do carro. Vamos lá? Acelerando, estolando, saindo. Foi bem, 7,49. Agora vamos fazer o teste aqui, mas eu vou colocar aqui o carro no modo Sport. Será que muda alguma coisa? Vamos descobrir. Acelerando, soltando o freio. Mesmo número praticamente, 7,48. Aceleração de 0 a 100 com o BYD U1. São 3 modos de condução aqui que você usa o botãozinho do console. A gente consegue ver aqui no painel do carro. Então, ele tem o modo normal, o modo Sport e o modo Eco. Primeiro eu vou testar no modo normal com o carro na condição mais padrão possível. Fazer aquela largadinha estolada, pisar e acelerar. Tirar o pé do freio. Pronto. Vamos ver? Conseguimos aqui 8,12 segundos. Agora eu vou passar o carro para a condição Sport, né? Então, o botão é esse aqui no console. E quando a gente coloca o carro em modo Sport, olha o que acontece aqui no painel. Então a gente tem a indicação Sport no painel. E temos até uma função aqui que consegue fazer a cronometragem do 0 a 100. Ó, cheguei aqui na função, vou ativar ela. E a gente vai conseguir medir como vai ser o 0 a 100 do carro pelo carro. Mas a gente também vai fazer a nossa medição de GPS. Então vamos lá, o carro já está em modo Sport. Então vamos lá, agora. Pisando no freio, acelerando, soltando o freio. O carro canta um pouquinho de pneu aqui nessa situação. No nosso GPS deu 7,50. Mas quando a gente olha aqui no painel do carro, olha só, ele diz 7 segundos. O nosso é mais preciso, mas ainda assim a marca foi boa. E no resultado aí da aceleração temos praticamente um empate técnico. Chevrolet Bolt, o 0 a 100 no GPS 7,48, BYD U1 7,50. É um empate técnico. A única ressalva que eu faço aqui nesse ponto é que quando a gente faz o teste de retomada de 60 para 120, o carro da Chevrolet me pareceu um pouco mais esperto, mas em matéria de desempenho eles também são bastante equivalentes. E o seguro? Para isso, mais uma vez, contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro desses dois carros considerando o mesmo perfil de cliente. Olha, seguro de carro elétrico é um processo um pouco complicado, porque não é toda a companhia que topa fazer esse seguro. De toda forma, fazendo a simulação em pé de igualdade, o que a gente conseguiu foi o seguinte: seguro do BYD U1, R$ 3.800. Seguro do Chevrolet Bolt, na mesma situação, R$ 4.700. Então você vê que aqui o seguro do carro da BYD ficou um pouquinho mais barato. Mas e a franquia, em caso de colisão, né? E a franquia já reduzida em 50%. O carro da BYD, a franquia ficou em R$ 18.000. Já o carro da Chevrolet ficou em R$ 12.500. Então você vê que um tem o seguro mais barato, mas o outro vai ter a franquia mais barata. Podemos até dizer que tivemos também um empate técnico. Revisões. Como é que funciona aqui nos dois modelos? No carro da BYD, elas acontecem de 20 em 20 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano aquilo que ocorrer primeiro. Então assim, a gente tem a primeira revisão que custa R$ 400, a segunda de 40 mil quilômetros que custa R$ 1.040 e a terceira de 60 mil quilômetros que custa R$ 400, totalizando R$ 1.840. Quando a gente vem aqui no carro da Chevrolet, a revisão acontece de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano aquilo que ocorrer primeiro. Primeira revisão em 10 mil é gratuita, a segunda R$ 192, a terceira de 30 mil R$ 268,
A de 40.192, até aí você está vendo que os valores são bem baratos, mas quando chega em 50 mil quilômetros, tem uma revisão relativamente pesada, R$ 2.480. E depois a de 60 mil quilômetros, R$ 320, ou seja, o total de 60 mil quilômetros de revisão aqui no Chevrolet Bolt é R$ 3.452. Então, nesse ponto, a gente vê uma vantagem para o carro da BYD. Garantia, aqui é importante prestar atenção, porque uma coisa é a garantia do carro, a outra coisa é a garantia da bateria. E isso muda nos dois veículos. Vamos começar pelo carro da BYD, que tem uma garantia de 5 anos ou 500 mil quilômetros. O veículo tem uma garantia de 5 anos ou 500 mil quilômetros, aquilo que ocorrer primeiro. E a bateria de lítio-ferro-fosfato desse carro? Pois bem, a bateria tem uma garantia de 8 anos sem limite de quilometragem. Fato importante isso, hein? Sem limite de quilometragem, 8 anos na bateria. Quando a gente vem aqui no carro da Chevrolet, pois bem, a garantia do veículo é 3 anos. Só que nós não conseguimos a informação com a Chevrolet se existe limite de quilometragem para a garantia do veículo. No caso da bateria, a bateria tem garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros. Então, em matéria de garantia, não tem muito o que discutir, né? O carro da BYD acaba levando vantagem. E o preço de cada um dos modelos? Pelo menos o preço público sugerido deles é bastante próximo. O carro da BYD, R$ 270 mil aproximadamente, e o carro da Chevrolet, R$ 280 mil. Mas e aí? Qual dos dois carros que é melhor? Vamos recapitular? O Chevrolet Bolt foi efetivamente melhor nos seguintes itens. Eu vou começar pela central multimídia, que é bastante funcional. Ela é uma central conectada. Não podemos esquecer que o carro também tem um sistema OnStar, onde você consegue controlar várias funções do veículo diretamente pelo smartphone, localizar o veículo, trancar e destrancar o veículo, ou seja, você faz várias coisas e eu já mostrei isso para vocês no canal. Além do que, as informações do uso elétrico da central multimídia desse carro são muito completas. Então você tem detalhadamente o que você usou, como você usou. Nisso aqui a GM caprichou e caprichou muito mesmo. Outra coisa que eu também gostei nesse carro, o sistema de recuperação de energia, né? Tem um botãozinho ali no console ou aquela haste no volante que você recupera quando você quiser de forma mais intensa, utilizando ali até como um freio manual, por assim dizer. Também gostei muito do painel do carro. Ele é bem fácil de entender, tem muitas informações, é fácil de utilizar e ele dá uma informação bastante completa para o motorista. Também, o banco do motorista tem um pouco mais de ajustes, como por exemplo o ajuste lombar elétrico. Ponto importante, a bateria desse carro é modular, né? Então se ela der um problema, você não tem que trocar a bateria inteira, você vai trocar o módulo que deu defeito e isso pode ser uma tranquilidade lá no futuro. Também temos aqui o porta-malas do carro, se mostrou mais eficiente, né? Com aquele piso variável ali, você consegue ter ali algumas configurações um pouco melhor. Pneu desse carro, né, autoselante, um pneu Michelin, também é um negócio que acaba fazendo diferença. Não podemos esquecer 10 airbags, né, 2 frontais, 2 laterais, 2 de cabeça, 2 laterais traseiros e mais 2 de joelho. Quantos carros vocês conhecem no mercado brasileiro com 10 airbags? Pois bem, esse aqui é um deles, um dos poucos. O carro também teve aqui um pouquinho melhor a questão da aceleração, e o sistema de som efetivamente melhor, porque é um sistema de som assinado aí pela Bose. E o carro da BYD também teve momentos muito brilhantes aqui no vídeo. Vamos começar falando do banco traseiro, né? Você tem mais conforto, você tem um pouco mais de espaço, você tem mais recursos ali no banco traseiro em matéria de conectividade, para quem tem ali um smartphone, coisas do tipo, saída de ar-condicionado, que para algumas pessoas fazem bastante diferença. Teto solar, né, panorâmico de verdade, vai até lá atrás, quem está lá atrás participa. Esse carro também saiu muito bem nas passagens de lombada, né? Para Brasil, esses pisos esburacados, né, desnivelados, lombada e valeta, ele vai ter aqui um aproveitamento melhor. Sistema de câmera 360 graus, esse tem o modo 3D, que o carro da Chevrolet não oferece e pode ser útil em algumas situações.
O interior desse carro tem um visual muito mais bonito, a exemplo até mesmo do processo de iluminação interna que você consegue fazer ali pela central multimídia. E a própria junção de cores deixa o carro com o interior mais animado. A iluminação traseira do carro, né, as lanternas, a gente viu que aqui faz mais sentido, né? O carro da Chevrolet tem ali um negócio meio esquisito na luz de pisca, mas aqui nós temos uma melhor iluminação traseira. Também não podemos esquecer a suspensão traseira desse carro, que é uma suspensão multilink totalmente independente. Outro ponto, a assistência à condução se mostrou mais completa aqui no carro da BYD com o sistema de centralização de faixa, né? E para fechar, a gente tem aí esse conjunto do carro que acaba sendo mais amigável para o cliente final, acaba encantando o cliente final com essas coisas que são diferentes, como por exemplo, uma central multimídia ali que gira e tem uma tela bem grandona. Por tudo que a gente mostrou nesse vídeo, temos aí um grande campeão absoluto? Eu posso afirmar efetivamente para vocês que não. E aí eu vou dar a seguinte opinião. Se os dois carros custassem exatamente a mesma coisa, eu, Jorge Augusto, isso é a minha opinião, eu colocaria o Chevrolet Bolt na minha garagem. Por quê? Eu gostei de dirigir mais o Chevrolet Bolt. Também achei muito interessante essa questão da bateria modular para fazer as manutenções e o sistema de som é uma coisa que me encanta. Mas isso é uma opinião pessoal minha, porque a grande maioria dos clientes vai ver valor em outras coisas que não são tão técnicas, né? São coisas como, por exemplo, mais espaço no banco traseiro, saída de ar-condicionado. Para mim não faz diferença nenhuma banco traseiro, eu uso muito pouco. Mas tem gente que tem família, usa bastante, então o carro da BYD vai ser mais interessante. O teto solar panorâmico, que vai até lá atrás, quem usa também vai achar isso muito legal. Tem gente que valoriza uma tela de central multimídia bem grandona. Então, nesse ponto, a minha opinião pessoal, se eles custassem a mesma coisa, seria o Chevrolet Bolt. Mas a maioria das pessoas, eu acredito que vai escolher o carro da BYD. Só que aí tem um detalhe muito importante. Para começar, eles não custam a mesma coisa. No preço público sugerido, o Chevrolet Bolt já custa R$10.000 mais caro. E tem um detalhe, porque no momento da gravação desse vídeo, o BYD Yuan ainda tem um bônus de R$30.000. Isso você não escutou errado, não. Bônus de R$30.000. Aí não dá, né, pessoal? Aí a escolha óbvia de qualquer pessoa, inclusive a minha, vai ser o BYD Yuan, por uma relação de custo-benefício. E espero que vocês tenham gostado aqui desse comparativo. E se gostaram, por favor, deixa aí o seu like. Assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, comparativos assim, eu garanto para você, completos desse jeito, só comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.